Olá, você acha que a vida de um cangaceiro representava liberdade? Que a vida do cangaço representava ascensão social? E que o cangaço resolvia problemas materiais, problemas imediatos da população carente? Em instantes, nós vamos conversar sobre esses e outros assuntos numa obra interessante de se ler. Hoje, no programa Resenha do Cangaço, nós iremos conversar e comentar sobre a obra Lampião, o comandante da Caatinga, ou das Caatingas, de Anildomar Williams de Souza. Sem editora, foi uma produção individual. O ano de 2001, 159 páginas. Um livro bastante interessante para se ler. A obra é dividida em 20 tópicos. Não se apresenta como capítulos, mas nós iremos usar a terminologia capítulos para facilitar o nosso comentário. O autor é natural de Serra Talhada, dedica-se à atividade folclórica e sua pesquisa se volta para a história da região do sertão do Pajeú. É militante do movimento cultural de Pernambuco. A nota do autor, no início da obra, diz que a obra é uma contribuição para o conhecimento histórico e a consciência de que Lampião não é o sanguinário descrito por escritores mais voltados para as volantes e descomprometidos com a história. Veja que é uma colocação um tanto quanto pesada. Se você não segue a linha de que Lampião era um bandido, porém não era sanguinário, sua obra é considerada pelo autor uma obra descomprometida, sem crédito. As suas fontes de pesquisa foram livros, que ele denomina de autores de grandes créditos, e conversas com contemporâneos e familiares de Lampião. Entende-se que ele partiu de uma análise historiográfica e que teve acesso às memórias dessas pessoas. A sinopse da obra é assinada por Giovanni Sá, jornalista e amigo do autor. E, pequeno trecho, ele define bem quem é Anildomar. Ele diz que a trajetória política do autor e sua luta ao lado do jornalista, em defesa das diretas já a partir do teatro, e conclui com uma frase intrigante e reflexiva. Muitos caminhos ainda vamos percorrer, sempre na direção do socialismo, tendo à frente a coragem incontestável do rei do cangaço. Em seguida, vem a apresentação, com o título Um Dedo de Prosa, assinado por Lorena Issá, que é um historiador do cangaço. Logo no início da apresentação, o autor diz que a obra pretende estudar o aspecto socioantropológico daquele que influiu o terror por 20 anos em 7 unidades da Federação. Na apresentação, o Lorena Issá demonstra que seu posicionamento sobre Lampião não coincide tanto com o pensamento do autor, porque ele, em vários momentos, ele afirma que Lampião é aquele que infundiu terror por 20 anos. E dizer que Lampião foi a figura mais ilustre de Serra Talhada significa inversão de valores. E também afirma que Lampião foi um bandido na expressão mais completa do termo. Ao mesmo tempo que ele define Lampião dessa forma,
ele também alivia quando ele coloca Lampião na condição de vítima, na condição de bom filho, bom vaqueiro, bom irmão e bom amigo. E conclui dizendo: apesar de sua profissão, conservou-se um homem normal, com impulsos de um homem normal. No capítulo intitulado Traços de uma Sociedade, o autor faz uma retrospectiva histórica dos sertões da região do Nordeste, mostrando os problemas e apresentando suas origens a partir do modelo de colonização, divisão de terras e concentração de renda e exploração das famílias sertanejas. Logo na página 16, o autor mostra uma relação entre clima e a origem do cangaço, onde ele destaca: convivendo constantemente com os problemas climáticos, dá-se para ter uma ideia do porquê do cangaço. São questões sociais e judiciais gritantes. Aqui, o autor afirma que o clima é fator determinante para o surgimento do cangaço. Aí, ele está trabalhando com o que a gente chama de determinismo, conjunto de condições que determina as ações dos sujeitos no mundo. Portanto, o sol quente e abrasador, clima, temperatura são ou foram determinantes para que você adentre ao mundo do bandido, do banditismo, do cangaço. Essa mesma teoria, ela foi usada para justificar a suposta preguiça do indígena, a incapacidade do sertanejo de progredir, a incivilidade vista pelo sul para o norte ou nordeste. Ou seja, o velho preconceito em torno daqueles que vivem fora do eixo Rio-São Paulo, ou como se chamava antigamente, Sul Maravilha. Na página seguinte, reproduz mais uma vez o discurso das elites intelectuais e da classe política conservadora, quando afirma que o homem inevitavelmente abraçava o fanatismo religioso. E cita Padre Cícero, Beato da Cruz, Conselheiro. Na visão do autor, todos que não seguiu a ordem estabelecida pela Igreja eram fanáticos, uma vez que ele mesmo colocou isso. Me parece uma contradição usar o termo fanático, principalmente para ele, que é apresentado na sinopse como um homem antissistêmico. Por quê um antissistêmico? Porque ele luta em defesa do socialismo, de transformar a sociedade em que ele vive, que nós vivemos, que é a capitalista, em socialista. Então, ele é um antissistêmico, assim como Lampião é apresentado na sinopse do jornalista que é seu amigo Giovanni. E ainda diz, no período em que Lampião reinou, muitos e muitos pistoleiros e jagunços cresceram de posição, passando a cangaceiro. E completa afirmando que, se algum cidadão de bem se sentisse discriminado, com esse quadro teria que procurar o cangaço. Se ele for reeditar essa obra esse ano, com certeza ele não usará o termo cidadão de bem. Uma passagem emblemática do capítulo. Ele diz: no cangaço, o ganho era altamente superior ao de qualquer uma outra profissão. E continua: dava toda a liberdade, fama, respeito, tinha respostas urgentes para as necessidades materiais imediatas da massa. E, de forma contraditória, afirma logo em seguida: o cangaceiro nada possuía, a não ser o dinheiro e as joias dos saques. Os pacíficos da família tinham de mudar de cidade. Eram vigiados o tempo todo, perseguidos até a morte. A vida não era nada feliz, nem poética. Tudo que era deles nada valia. Apenas servia sua coragem e sede de vingança. Todos eram ricos, mas não podiam nem tinham como gastar. Afinal de contas, como era a vida dos cangaceiros. A família de Lampião e o começo de tudo. Aqui o autor
faz uma retrospectiva da sua família e, de forma romântica, afirma que durante 2 décadas percorreu o Nordeste roubando dos ricos fazendeiros e coronéis e distribuindo com os mais necessitados. Aqui vem aquela tese, a ideia defendida pelo Hobsbawm do bandido social, que já foi, a partir de inúmeras pesquisas, comprovadas que não é o caso do Lampião. E ainda diz que Lampião, matando quem não obedecesse, sangrando friamente o delator, castrando o traidor. E mesmo assim, não era sanguinário? Antes de tudo, eu era feliz no Pajeú. Nesse capítulo, o autor faz uma breve retrospectiva da família e da educação que Lampião teve, mostrando a preocupação dos pais com a educação, formação religiosa, o cotidiano do jovem virgulino, suas noitadas, e apresenta um depoimento interessante do senhor Manuel Batista de Araújo, que fora sequestrado por Lampião. Segundo o senhor Manuel, Lampião era um cangaceiro, não pode ser mais nobre que Virgulino. Os horrores de que tanto se falam, quem praticava eram os cabras que faziam questão de ficar no coice da tropa. Ora, na página 34, o autor afirma que Lampião matava quem não obedecesse, sangrava friamente o delator e castrava o traidor. Seu Manuel diz que não, que eram os outros cabras. Afinal de contas, quem agia de forma cruel e sanguinária? É preciso deixar claro. Mas na frente, na página 41, o autor traz uma informação interessante para reflexão. Ele diz que sua cidade, Serra Talhada, saiu da cidade 2 extremos. O maior fora da lei, Lampião, e o ministro da Justiça, e que ambos, contemporâneos, eram sempre destaques nos jornais, cada um com suas funções, e que a história é quem cuidará de fazer as homenagens ao mais merecido e que melhor interpretou o sentimento dos catingueiros. Não fica difícil entender qual história o autor está se referindo e quem produziu essa história. E, consequentemente, qual dos dois ilustres de Serra Talhada se tornou um herói. Né? Posteriormente, ele vai retratando vários episódios de Lampião e seu bando, com ataques, com mortes e por aí vai. A tragédia do Gonzaga, o fogo de Santa Maria, né? A morte do cangaceiro Antônio Rosa, que demonstra claramente que dentro do bando de Lampião havia traição, porque Antônio Rosa matou uma pessoa inocente e que o próprio bando de Lampião o assassinou por dinheiro. Né? Está lá. Lampião em Custódia é outro capítulo interessante. Por quê? Porque o autor, a forma como ele retrata os episódios, é como se ele estivesse presente. Por que eu digo isso? Porque ele não mostra na sua narrativa quem está depondo, de quem é a memória. E também não cita lá nas referências, lá nas suas fontes, quais as pessoas que ele conversou e que depois, que deu, que narrou, que passou para ele essas informações. É por isso que o leitor, às vezes, ele se confunde, ele não sabe quem é que está apresentando aquele episódio. Se o Anildomar está repassando uma informação ou se ele mesmo esteve lá. Claro que ele não esteve lá. Claro que ele esteve lá. Então, se ele não esteve lá, como de fato não esteve, ele não pode produzir uma narrativa do jeito que ele produziu. Ele tem que mostrar para o leitor quem está passando essa informação para ele. E não apenas dizer, como no início, foram conversas com contemporâneos e com familiares. Mas quem são esses contemporâneos?
Quem são esses familiares que passaram essas informações, né? E essa passagem aqui é interessante quando ele está em custódia. Ele pedindo dinheiro às pessoas, e ele diz assim, lá na página 59, é, ah, a repare não, a gente está pedindo assim, é porque o governo não deixa nós trabalhar. Ah, é preciso a informação. Só precisa o autor dizer quem repassou para ele. Da mesma maneira, sobre o capítulo que retrata a Lampião e sua patente de capitão. Aí ele aborda uma temática que nós já lemos e já conversamos com pesquisadores afirmando que o padre Cícero nada teve a ver com a patente, mas está na obra do autor, inclusive colocando que o padre Cícero esteve presente no momento da assinatura da patente. Ou seja, se ele esteve presente, ele concordou e ele participou do processo, segundo o que está no livro e que deixa o leitor interpretar. Um capítulo que é interessante, eu acho que é o mais rico da obra, é Lampião por ele mesmo, porque ele reproduz uma entrevista que o cangaceiro deu, né, a um jornal. E aí Lampião fala de sua experiência e coloca, inclusive, algumas posições, dá algumas opiniões, como, por exemplo, qual a preferência de classe dele. E ele diz que aprecia as classes conservadoras, agricultores, fazendeiros, comerciantes, né? Portanto, ele tem uma relação muito grande e não era de se esperar, até pela própria formação e pela vida, pelo convívio de Lampião, que ele fosse uma pessoa que não tivesse essa postura conservadora. Entendeu? Um outro ponto que é interessante, ele fala dos cangaceiros em triunfo, em Serra Grande, e nessa passagem de Serra Grande foi um grande embate que ele teve com as volantes e que foi muito divulgado na imprensa, e ele envia uma carta para o governador de Pernambuco sugerindo a divisão do Estado entre o governo oficial de Pernambuco e o sertão ficando sob sua responsabilidade. É muita audácia para um foragido, uma pessoa que vive fora da lei. Ah, outra passagem do livro é o episódio de Carnaíba. O título é Cangaceiros em Carnaíba. Ele retrata ah, com as mesmas características dos anteriores, como se ele estivesse presente, tivesse visto. Ele descreve a reação dos soldados quando escutam a música Mulher Rendeira sendo cantada pelos cangaceiros. Ele diz: fugiram numa carreira mais horrível que se possa imaginar. O comandante se chamava Cabo Severino, e este era o mais apavorado dos 13 fujões. Como o autor sabe, ou soube, da riqueza dos detalhes? Não custava nada ele dizer, segundo o depoimento de fulano, segundo as informações colhidas junto a Beltrano, porque aí o leitor ficava sabendo que aquela fala pertence a um terceiro. Né? Mas não, fica parecendo que ele estava ou acompanhando os cangaceiros ou ao lado das vítimas. A mesma coisa ocorre no capítulo em que ele fala da morte dos irmãos Ferreira, a morte de Livino, a morte do Ezequiel e a morte de Antônio. Ele conta com detalhes, inclusive o percurso das balas. Quer dizer, é algo assim que você, como leitor, fica intrigado. Por quê? E como uma pessoa chega a retratar a riqueza dos detalhes do percurso da bala, de como o corpo caiu. Né? São coisas que, às vezes, você fica se perguntando, né? Ora, como é que eu vou interpretar de forma crítica uma narrativa dessa? O capítulo que fala da entrada de Maria de Nené no cangaço, que é o título é O Lado Feminino, é outra narrativa
que deixa qualquer leitor assim impressionado. Veja, ele encontrou-se com Maria de Neném, a futura Maria Bonita, em Santa Brígida, na Bahia. É como se fosse um roteiro de novela, gente. Os detalhes descritos pelo autor são de fazer inveja a Silvio de Abreu e Aguinaldo Silva e qualquer outro escritor, qualquer outro novelista. Vejam só, abre aspas. No meio da conversa, percebeu Lampião que a mulher do sapateiro não tirava os olhos de cima dele e ficava o tempo todo soltando laços de fita. A princípio não deu atenção, mas depois soube que Dona Maria de Neném vivia em constantes desentendimentos com o marido. Foi a brecha que o comandante das Caatingas precisava para seu coração e sua alma se entrelaçarem nas garras do feitiço do amor. Poucos dias depois, ele saiu daquele vilarejo poerento com a agora Maria Bonita montada na garupa do seu cavalo, seguida por dezenas de cangaceiros. Aqui é uma mistura de novela global com faroeste americano. Se fôssemos avaliar a partir do presente, também um dorama coreano. Né? Outra passagem desse capítulo é quando ele se refere ao padre Cícero como padrinho e assistente espiritual de Lampião. Aqui nos deixa entender que ele foi buscar essa informação junto à obra de Daniel Lins, mas ele não cita, é apenas uma leitura que eu faço, né? Porque na obra de Daniel Lins, que consta nas referências desse livro, ele também faz essa observação. E que o padre teria dito que no dia que entrasse uma mulher para o bando, enfraqueceria o bando. Né? E a justificativa que ele coloca a partir do padre é que, segundo as escrituras sagradas, a mulher é a verdadeira perdição do homem. O autor bem que poderia ter evitado a reprodução do discurso machista e preconceituoso em relação à mulher. Em seguida, ele faz uma análise da sociedade e as circunstâncias em que as mulheres entraram no cangaço. Trabalha com o conceito de sociedade do couro, como sendo resultado da fusão de três etnias: branca, negra e indígena, com suas próprias leis, seus dogmas, sem, contudo, ter uma explicação teórica sobre o que propõe. Poderia ser uma influência de Capistrano de Abreu, que discute civilização, podia ser de Paulo de Brito Guerra, podia ser alguma obra do professor Benedito Vasconcelos Mendes, que trabalham essas concepções. Né? Mas cita, num dos raros momentos, o autor Luiz Cristóvão dos Santos e sua obra Brasil do Chapéu do Couro. Pode ter sido esse autor que influenciou o Anildo Mar nessa ideia de sociedade do couro. Sua morte, a morte. Aqui a narrativa se mistura entre nós não sabermos quem está falando, quem está narrando, e quando ele, enfim, cita Sila, depondo, falando sobre as circunstâncias em que ocorreu o massacre de Angico, tanto a noite anterior como a madrugada, para amanhecer o dia, do ataque das volantes. As discussões de Lampião com Maria Bonita, o diálogo de Lampião com Zé Sereno, o diálogo de Maria Bonita com Sila, a desconfiança de Sila em relação a uma luz que acendia e apagava, a desconfiança de Zé Sereno sobre o envenenamento da bebida e do restante da mercadoria, tudo isso ele retrata, onde em momentos você identifica que é Sila, que passou essa informação para ele, e em outro momento você não sabe quem está falando. E pela segunda vez cita um outro autor, o Billy Chandler, mas não cita a obra. Mas quem tem um pouco de conhecimento sobre o tema do cangaço conhece a obra do Billy Chandler. Ele continua e no capítulo seguinte ele traz um depoimento interessante. O título é Vi
com esse zóio que a terra há de comer. É o depoimento de um ex-volante chamado José Panta de Godói, que ele extrai do livro Assim Morreu Lampião, de Antônio Amauri Corrêa de Araújo. E vai caminhando para o final de sua obra, mostrando como o plebiscito, né, que ocorreu em Serra Talhada resultou no que ele chama de absolvição de Lampião, que, na verdade, o plebiscito, pelo que ele coloca na obra, não se tratou de absolver ou condenar Lampião, até porque o próprio slogan que ele coloca no livro é nem herói, nem bandido. Ele é história, diga sim a Lampião. Ou seja, pelo slogan, não existe essa absolvição dos crimes que ele cometeu. Portanto, quando ele diz, o autor, quando ele afirma que 79% dos votantes absolveram o Lampião, aí há uma, uma, uma difícil interpretação para o leitor do que é que ele está se referindo. Né? Deram o título de herói ao nosso comandante das Caatingas. Bom, antes de dar a minha opinião final, eu quero pedir a você para se inscrever no canal. Você que nos acompanha e você que está entrando pela primeira vez. Se inscreva, dê um like, acione o sino e receba a nossa programação semanal. Você é importante para o desenvolvimento do nosso programa. Quinzenalmente, nós temos aqui uma obra que é resenhada, comentada e esperamos a sua participação. Opine, dê sua opinião, faça suas sugestões. Que livro você gostaria de que fosse resenhado aqui? A sua participação é importante. Bom, com relação à minha opinião final, a obra já nos mostra uma forte tendência ideológica do autor, deixando uma possibilidade de interpretações mais variadas para o leitor. Mesmo que não esteja explícito na obra que o termo comandante, de onde ele tirou isso, bom, pode ter sido inspirado em Sierra Maestra. E que parece que Sierra Maestra ainda está muito vivo na memória das leituras do autor. Da mesma forma que o termo guerrilha, sempre usado no livro, pode nos remeter, a partir da apresentação que é feita pelo jornalista sobre o autor, que ele está se referindo às guerrilhas rurais em Cuba, Bolívia e Araguaia, no Brasil. Não é para menos que o título do livro é Lampião, o comandante das Caatingas. As Caatingas, aqui, pode ter a intenção de substituir, no imaginário do autor, Sierra Maestra e Araguaia. A obra se propõe ser um estudo socioantropológico, mesmo que retrate estilo de vida e relações sociais num determinado tempo e espaço, peca pela ausência de análise em torno da sociedade e dos sujeitos que nela vivem. A obra também se propõe a trabalhar a partir de conversas contemporâneas e famílias de Virgulino Ferreira e leitura de outras obras, mas comete um erro presente em outras obras que estudam a mesma temática, que é a omissão dos nomes dos depoentes. São raros os nomes que aparecem num universo tão grande tratado na obra. Outra observação a ser feita é que, assim como outras obras, o autor se mistura com os sujeitos e fatos narrados, deixando a entender que ele estava presente em cada episódio. Algo impossível, até pela idade do autor. Mas, quando ele não apresenta, não cita quem prestou as informações, o leitor pode entender que ele ou criou ou que ele estava lá. Sabemos que criar ele não criou. Ele ouviu, ele colheu informações. Mas aí onde está um pecado da obra. Se você colheu informações, de quem você colheu.
Até o estilo da escrita do autor é um estilo que eu compreendo. Mas a sua vivência com a arte transforma a obra, transforma a sua escrita numa mistura entre literatura e história. Cada episódio parece um roteiro de uma novela, de um filme. A escrita do autor é cativante, envolve o leitor. Mas aí onde está a questão. Entendeu? Quando o autor assim procede, a veia literária fala mais alto do que a veia de historiador. E a história não é literatura. Algumas teses levantadas pelo autor, ele não consegue provar, mesmo tendo os recursos de obras que ele leu. Ele não consegue sustentar as teses. Por exemplo, quando ele diz que os cangaceiros representavam a ascensão social, que tinham uma vida boa, de liberdade. Logo em seguida, ele desmente. Ele diz: era uma vida difícil, não tinha nada poética, tinha dinheiro, mas não tinha onde gastar, os familiares eram perseguidos. Então, que liberdade é essa que o autor se refere? É a liberdade de andar no mato? Então, é preciso, né, que você tenha uma observação mais apurada sobre isso. A própria apresentação feita pelo historiador Lorena Issá já apresenta algumas posições contrárias ao que defende o autor, mesmo que sutilmente ele apresente, ele faça alguns elogios ao sujeito Virgulino Ferreira ou Lampião. A obra merece leitura, porém, seu viés histórico-literário pode confundir o leitor e compromete aquilo que o apresentador diz. E o que é que ele diz? A obra pretende estudar o aspecto socioantropológico daquele que influiu o terror por 20 anos em 7 unidades da federação. Mas não foi isso que nós verificamos na obra. Ficamos por aqui e esperamos vocês daqui a 15 dias com mais uma obra resenhada no nosso programa Resenha do Cangaço. Um forte abraço e até lá.